Ciclo: sistemas de custo referenciais de obra. É um dos mais utilizados para obras rodoviárias, fornecido gratuitamente no site do DENIT. Neste vídeo, vamos analisar a sua estrutura de apresentação através de um exemplo de uma composição de custos unitários. O ciclo tem sua estrutura de cálculo baseada na produção das equipes mecânicas, ou seja, na produção horária. Nós vamos entender a sua estrutura de cálculo e sua metodologia de apresentação da composição de custos unitários. A composição do ciclo é formada em 6 grupos de custo. Grupo A traz a relação dos custos com equipamentos. O grupo B, os custos com a mão de obra. O custo C, custo com material. Custo D, as atividades auxiliares. O custo E, com tempo fixo. E o custo F, momento de transporte. Vamos analisar cada grupo para entender melhor essa distribuição de custo. Nós temos aqui a primeira parte da composição, nós temos o cabeçalho. O cabeçalho da composição traz informações como, na primeira parte, informações do código do serviço, da composição. Outra informação importante é a região aonde está sendo feita a cotação, aqui neste caso o estado de Pernambuco, e um dado importante que é a data base dessa composição, janeiro de 2021. Um fator importante de ajuste é o fator de influência das chuvas. É um fator de ajustes na composição. Nós temos a produção das equipes mecânicas, que indica a produção desta equipe por hora, a produção horária dessa equipe. No quadrante, no grupo A de equipamento, nós temos a relação de equipamentos, onde temos os códigos e os equipamentos utilizados, a quantidade de equipamentos utilizados e um fator de utilização que é gerado pela produtividade da equipe torna a indicar o percentual de operativo deste equipamento e o improdutivo deste equipamento. Nós temos o custo horário produtivo e o custo horário improdutivo, ou seja, o custo horário desse equipamento parado. Vai gerar, neste cálculo, o custo horário de cada equipamento, tornando o custo total dos equipamentos na composição. No grupo B, é responsável pela mão de obra. Nós temos a indicação da mão de obra, da quantidade desta mão de obra, e a unidade utilizada é hora. O custo horário desta mão de obra, que gera o custo total de mão de obra. Um cálculo importante na composição é o custo unitário de execução, aonde nós podemos calcular através do somatório do custo horário de equipamentos mais o custo horário de mão de obra pela produção das equipes mecânicas. Nós já temos o valor, é só substituir na fórmula 677,7913 mais 16,8818 dividido pela produção das equipes mecânicas, que é 168,20. Temos aqui o custo unitário de execução igual a 4,1063.
A composição do ciclo traz dois fatores de ajuste no preço. São muito importantes em obras rodoviárias, que é a influência das chuvas e o fator de influência do tráfego. Continuando, temos aqui o grupo C, que é o custo com material na composição. Nós temos a quantidade utilizada, a unidade dessa quantidade, o preço unitário, gerando o custo total com material. No grupo D, nós temos as atividades auxiliares que possa encontrar na composição. Nós temos o código dessa composição auxiliar, nós temos a quantidade utilizada, a unidade e o preço unitário, que calculando encontramos o custo unitário das atividades auxiliares. O grupo E traz uma questão importante de custo na composição, que é o tempo fixo, que está sendo incorporado no custo da composição e o tempo em que o equipamento é carregado, o tempo de manobra e o tempo de descarga. É considerado esse tempo fixo, onde nós temos o código desta composição, a quantidade desse material, nós temos a unidade, o custo unitário. Calculando, encontramos o custo unitário do tempo fixo. E por último, temos o grupo F, que é o momento de transporte, que é o custo de transporte do material utilizado na composição. Nesse custo com transporte, nós temos a quantidade e a unidade tonelada por quilômetro. Um fator importante de analisarmos no momento transporte é que nós temos três categorias de transporte que altera no custo do transporte, que é o LN, leito natural, que desenvolve uma velocidade. Nós temos o RP, rodovia primária, e nós temos o P, que é rodovia pavimentada. Então, quer dizer, três condições de cenário que podemos encontrar no momento de transporte, trazendo uma composição mais coerente com as condições encontradas no trecho. Acredito que você, por ter chegado até esta parte do vídeo, você tem interesse na área de orçamento de obras. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para te apresentar o e-book Guia Prático Orçamento de Obras Rodoviárias, onde encontramos os principais temas de forma clara e objetiva. Até um próximo vídeo.